Vamos lá então, pessoal. Vamos falar hoje sobre porcas, parafusos e arruelas. Inicialmente, as arruelas, todos esses três elementos fazem parte da fixação de peças. É o que nos permite fazer a montagem, desmontagem e manutenção de equipamentos. Então, eles são elementos extremamente importantes. A arruela, como eu acabei de dizer, são elementos de máquinas que são parte de fixação, e a função principal dela é atuar para aumentar e uniformizar a área de apoio da cabeça do parafuso ou de uma porca. Por que isso acontece? Muitas vezes, se fizer o aperto de forma errada do parafuso ou da porca, pode danificar a área de contato, né? E também não garantir um alinhamento adequado para poder que a fixação se torne o ideal. Então, a arruela atua nesse sentido. Também ela pode atuar como um elemento de segurança que vai fazer o travamento dessa união e que vai impedir, não permitir que a vibração atrapalhe a vibração. É um problema muito grave nos elementos de fixação, que além de causar o rompimento com o tempo, o que mais pode acontecer é o afrouxamento da união. Então, é o famoso parafuso frouxo. Então, isso não é um problema grave que a gente não pode. Se puder evitar, a gente evita. Então, a arruela pode atuar nesse tipo de sentido. Vamos lá, quais são os tipos de arruelas principais? Nós temos aqui à nossa esquerda a arruela lisa, que é aquela mais comum, que tem um furo no centro e nada mais. Tem a arruela de pressão, que ela é partida, que ela se adequa à necessidade de apertar ou não, com o próprio nome de pressão. E nós temos a arruela de travamento, que ela tem a aba de travamento. Então, como vocês podem ver, a lisa é a comum para fazer o aumento e uniformização da área. A de pressão é para fazer o travamento de segurança, né, da união. E tem a que tem abas, que é para evitar o afrouxamento desse conjunto de união. Então, beleza. De arruelas, é isso aí. Porcas. Aqui são as porcas. Eu vou tirar um pouco do zoom. Pronto. Essa aqui é uma porca do tipo sextavada, porque ela tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que serve uma porca? A porca também é um elemento de máquina, bem como a arruela e um parafuso, tá? E ela vai trabalhar em conjunto com o parafuso. Com qual motivo? Para fixar as peças de uma máquina ou parte de uma máquina, que é um subconjunto. Ela, com um elemento, forma-se um conjunto. Então, nós temos assim diversos tipos de porca. Tem a sextavada, a quadrada, a de segurança, a borboleta. Cada uma delas tem uma função diferente, tá bom? A borboleta geralmente é aquela que a pessoa usa com as mãos para fazer o aperto. Então, ela não é um elemento de fixação para equipamentos que têm muita vibração ou que são sujeitos a cargas muito grandes. A mais comum para esse tipo de situação é realmente a porca sextavada, como, por exemplo, a base de um guindaste, para prender um guindaste no chão. É usado porca sextavada. Então, o que vai afetar a altura da porca é o diâmetro da rosca, que é nesse centro aqui, representado por essa linha tracejada. A linha tracejada, portanto, representa a rosca da porca. E a altura deriva daí, que quanto maior é a rosca, o diâmetro da rosca, maior vai ser a altura da porca. Então, essa definição, que logicamente é um elemento padronizado, né? Então, para poder definir os tipos de rosca, a gente leva em consideração normas regulamentadoras e também leva isso em consideração para definir o nome do elemento, o tipo da porca, o padrão da rosca, que isso está, né, no material, na videoaula para vocês, que está no AVA, que tem a rosca métrica, a rosca inglesa, a rosca quadrada, a rosca redonda, rosca métrica fina, rosca métrica comum. Então, isso está lá no padrão para vocês. Passo da rosca, normal ou fina, como o exemplo que eu acabei de dar aqui. O número da norma que vai definir
o acabamento superficial e a classe de resistência. Eu vou liberar o pessoal. Obrigado aí, Jasmine. Então, para eu descrever uma porca, como é que eu faço? Tá aqui o exemplo na tela. Ela é uma porca do tipo sextavada, M16. O que quer dizer M16? É uma rosca métrica de 16 milímetros. Esse tem X 1,5, né? Vezes 1,5. 1,5 é o passo da rosca. Então, entre um fio de rosca e o outro tem 1,5 milímetros. E a norma regulamentadora que define essa porca é a DIN 934. DIN é uma norma alemã. Ah, professor, a gente usa normas alemãs no Brasil também? Existem fabricantes que sim. Apesar de nós termos seguindo a norma ISO, que é a norma internacional. MG é ligado ao acabamento superficial e 5,6 é a classe de resistência. Isso está bem explicado no vídeo sobre parafusos, que lá explica o que é classe de resistência e o que está listado na cabeça do parafuso sextavado. No caso aqui, a gente pode colocar 5,6 ou 5,6. Agora sim, está aqui a representação dos desenhos, agora sim, de uma união, de um parafuso, de uma porca e de uma arruela. Professor, eu preciso saber interpretar desenho para poder trabalhar com manutenção ou para fazer qualquer outro tipo de coisa? Sim, é extremamente importante que vocês conheçam a representação simbólica dos elementos de máquina, pelo menos os principais deles, né? Então, no caso, o parafuso, porca e arruela, e com o andamento da disciplina, a gente vai ver também outras representações. Então, é extremamente importante para vocês que vocês estejam atentos a isso, para fazer a leitura, a interpretação e determinar a partir do, por exemplo, olhando o manual, que equipamento, que elemento de máquina é aquele, se aquela arruela é lisa, se aquela arruela é partida, se aquela arruela é de pressão, se aquela porca é comum, se o parafuso é métrico, se não é, a partir das definições que são apresentadas em um desenho. Então, por exemplo, no caso em tela, nós temos um parafuso M12, M12M, rosca métrica, 12 milímetros de diâmetro. Ah, professor, preciso aqui listar também qual é a dimensão da porca? Não precisa, porque se o parafuso é M12, a porca tem que ser compatível, ou seja, a porca também é M12. O caso que se apresenta aí para vocês, nós temos duas chapas. Vocês podem ver que tem uma machura com orientação diferente, né? Então aqui 15 é uma chapa, 35 é outra chapa. Então o que está observando aqui? É uma fixação de uma chapa na outra, a partir de porca, parafuso e arruela. Esse parafuso, essa porca, são do tipo sextavado, como vocês estão vendo. Aqui na parte de cima, próxima à cabeça do parafuso, nós temos uma arruela lisa. Como que eu sei que é uma arruela lisa? Obrigado aí, Lucas. Como que eu sei que é uma arruela lisa? Porque ela está achurada, tá? E pelas laterais ela tem um furo por onde está passando o parafuso. O parafuso ele tem a parte lisa e tem a parte rosqueada. É importante fazer a representação da rosca da maneira correta para que se interprete a real dimensão das partes que compõem o parafuso, ou seja, a parte lisa, a parte rosqueada. Então, o que vocês podem observar mais aqui abaixo é outra arruela, próxima à porca, logicamente, que está aqui bem visível para vocês. E nós temos aqui essa linha aqui destacada. O que isso quer dizer? Essa é do tipo arruela partida. Quer ver? Igual está aqui, que é essa que está aqui no meio, no centro da imagem. Então, uma arruela do tipo partida. Então, é assim que ela é representada para que ela seja facilmente identificada por aquele que está lendo esse desenho. Professor, essa cota de 70, o que ela demonstra para a gente? Então, é importante saber esse tamanho, essa dimensão, pelo seguinte, saber qual é o tamanho que vai partir da base da cabeça do parafuso até
o seu comprimento total, para saber se isso realmente vai ser adequado para aquela montagem ou para aquela modificação que você está fazendo na estrutura de fixação do elemento de máquina e de um conjunto, de um componente, de um equipamento, para saber se não vai danificar outras partes, porque a gente sabe muito bem que quando vai montar um equipamento, ele tem diversas partes que interagem entre si e que muitas vezes não podem ter um contato direto, porque contato metal-metal gera desgaste. Então, se a gente está fazendo a manutenção, por exemplo, para aumentar a vida útil, a gente não quer não quer gerar desgaste dos materiais por conta disso. Então, às vezes, buscar por conta dessa situação um parafuso de menor comprimento pode ser o ideal para que isso não ocorra. Então, esse tipo de união a gente classifica como desmontável, porque, como o próprio nome diz, eu consigo desmontar e montar. Então, é graças a esse tipo de união que eu consigo desmontar e montar o equipamento para fazer manutenção. Sem isso, a gente não conseguiria corrigir defeitos ou prevenir esses defeitos. Por exemplo, um tipo de união que não é desmontável é uma solda. Você não desmonta uma solda e monta de novo. Você pode desfazer a solda e refazer. Agora, é um tipo de fixação que não é desmontável. Nesse caso, que nós temos aqui na união porca, parafuso e arruelas, independente do tipo, tá bom? É uma união do tipo desmontável. Então, isso é para aumentar a vida útil. Isso é para aumentar a vida útil do equipamento, para que ele possa durar o tempo que ele julgar necessário, que geralmente todo equipamento industrial ele é custoso, ele tem um custo alto. Então, é importante salientar e entender cada um desses pontos, como se interpretar um desenho e quais são as nuances de cada um desses elementos que estão sendo apresentados para vocês na aula de hoje.